Oi, meu bem, tudo bem com você? Bom, estamos aqui hoje para mais uma videoaula, né? Tivemos ontem a nossa primeira experiência com a videoaula através do YouTube e depois do Zoom. E hoje nós vamos continuar, né? E hoje, para a gente começar, a nossa primeira matéria vai ser ciências. Mas antes disso, eu quero saber de você. Como você está se sentindo? Como foi a videoaula para você? Então, eu quero que você pense primeiro, tá? Para que a gente possa dar continuidade à nossa disciplina, ok? Então, assim, o nosso primeiro momento eu gostei bastante, eu vou falar por mim, tá bom? Vocês interagiram bem, ao mesmo tempo respeitaram o espaço do outro, e isso é muito importante. E para a gente começar com a nossa aula de ciência, hoje o nosso tema vai ser a passagem do tempo. O que é essa passagem do tempo? Primeiro vamos imaginar. Vamos imaginar que vocês não nasceram desse tamanho, né? Você não nasceu desse tamanho. Você era pequenininho e antes de você ser pequenininho, antes de você nascer, você teve que ser gerado. Então você era uma sementinha bem pequenininha, passou 9 meses na barriga da sua mãe. Aí durante esse tempo ela foi te alimentando, foi te dando amor, foi te dando carinho, ela e toda a família, né? Seu pai, se você tiver irmão, seu irmão, a sua irmã ou toda a sua família. Depois de você ter sido tão amado dessa forma, você nasceu. Quando você não nasceu desse tamanho que você é agora. Não, menina, não. Você nasceu, você era pequenininho. Aí depois você foi crescendo, crescendo, crescendo. E antes que você cabia no colo da sua mãe, você começou a caminhar sozinho. E é essa passagem do tempo que nós vamos falar nessa aula de hoje, ok? Então a tia Fran anotou aqui algumas observações. Primeiro eu quero que você peça para sua mãe, ou se você souber onde está, um álbum seu, álbum de fotos, fotos suas, desde bebê, se você tiver foto quando você nasceu, você pode pegar também. Não importa, eu quero um álbum de fotos suas, até a idade de agora, né? Até fotos mais recentes. Depois que você pegar esse álbum de fotos, você vai deixar aí reservado, porque nós vamos utilizar ele na hora que a gente for para a aula do Zoom, ok? Mas eu já vou te adiantando. Pega assim as fotos, tenta escolher umas 3 fotos pelo menos. Uma de quando você era bem bebezinho, outra de você um pouquinho maior e outra de você agora, né? Grandão, já no primeiro ano, certo? Grandão ou grandona. Depois que você pegar esse álbum de fotos, você pode até observar essas fotos. Se você não puder observar agora, né? Porque você ainda vai ter o tempo de pegar as fotos, você pede para sua mãe deixar no ladinho, que na hora que a gente for para a aula do Zoom, eu vou pedir para você pegar essas fotos e observar elas, ok? Então agora nós vamos falar sobre o crescimento e mudança do corpo. Primeiro, como eu acabei de falar, você não nasceu desse tamanho que você é, certo? Você nasceu pequenininho e aí você foi se desenvolvendo. Sua mãe foi te alimentando, ela foi te dando amor, seu pai também foi te dando educação, te ensinando o que era o certo e o que era errado. Então você primeiramente nasceu pequeno, mas com a alimentação e com os cuidados da sua mãe, você foi crescendo. E desse crescimento você está do tamanho que você é agora. E você não vai parar por aí, você vai crescer e crescer muito mais, né? Porque é essa a lei da vida. A gente nasce e cresce, certo? Só que para a gente crescer é necessário algumas condições, tá? Para a gente crescer, nós precisamos ter uma família, um ambiente saudável, viver dentro de um lar que a gente possa ter amor, carinho, compreensão. A gente tem que ter o alimento, todo dia a gente tem que se alimentar, porque se você não se alimentar, você não cresce. Por isso que a mamãe diz, menino, não come besteira, menino, não fica comendo só doce, ou comendo só chiclete, ou querendo só chocolate. Você tem que comer o arroz, o feijão, a verdura, as frutas, legumes, todas essas coisas que a gente fica, não, mãe, mas eu não quero que você me dê isso, mãe. Isso é ruim, tem um gosto ruim. Mas não, você tem que comer. Porque se você comer e ter essa alimentação saudável, você vai crescer saudável também, certo? Então, esse crescimento, além da sua casa, você tem que ter uma casa também, que é a habitação, a gente chama de habitação, que nós vamos ver mais pra frente em geografia. Mas desde já, a tia Fran já te adianta. Habitação é onde eu habito, é onde eu moro. Então, você tem que ter uma casa, que é um lar, uma família, que tem que te dar muito amor, muito carinho, muita compreensão,
Também tem que de vez em quando dar aquela brigadazinha, né, se você fizer alguma coisa errada. Alimentação, você precisa de alimentação. Saúde, você precisa ter como se consultar, por exemplo. Você precisa ter um espaço onde quando você sentir alguma dor, ai mamãe, tô com dor de barriga, com dor de cabeça, ou quando uma dor que você não consiga suportar sozinho, você tem que ter aonde ir, que é o hospital. Então, todas essas coisas que a tia Fran tá te falando, são coisas que a gente tem direito, tá bom? E vocês, como crianças, também, você tem todo o direito, igualzinho um adulto, nesse sentido, que é a alimentação, saúde, habitação e tranquilidade. Porque vamos imaginar, você tem casa, você tem uma família, você tem o que comer, você tem uma escola, nós somos a escola. Apesar de a gente estar tendo videoaulas, mas a gente está aprendendo, a gente está continuando com o nosso aprendizado. Então você tem todas essas coisas. E aí de repente tem um coleguinha, alguém que não tem casa, mora na rua. Alguém, de repente você conhece, passou na rua, você viu, fez amizade com um coleguinha. Não tem casa, não tem o que comer. A família é totalmente dividida, ou seja, não vive em união, não vive assim unidos. Como vai ser o crescimento dessa criança? Vai ser muito triste, não é verdade? Então a gente tem que valorizar as coisas que Deus nos deu. A gente tem que valorizar a nossa família, a gente tem que valorizar a nossa escola, a gente tem que valorizar a nossa casa, certo, meu amor? A nossa casa, o nosso lar, que é para onde a gente sempre se sente confortável. Eu sei que nesse período de pandemia pode estar parecendo, não, eu tô sempre dentro de casa, mas pensa, e aquele coleguinha lá fora, que não tem uma casa para morar, como é que ele está se sentindo? Então a gente tem que parar para pensar como está sendo a vida desse coleguinha, não é verdade? Então às vezes tem crianças da sua idade que não tem todas essas coisas que a tia Fran está te falando. Pode ser que aqui na nossa cidade, eu nunca vi nenhum, mas tem em outros lugares. E na nossa cidade tem sim, é porque a gente não costuma olhar direito. Mas você tem que perceber que todas essas coisas importantes, você é presenteado com elas. Então você já está mais do que bem. Se você tem uma casa, se você tem uma família, se você tem amor, se você tem alimento, saúde, né? Se você pode ir no hospital, tem um plano de saúde, se você tem tem amigos também são muito importantes. E também se você tem educação. Eu sei que você deve estar com saudade daquele amiguinho lá da escola. Eu queria tanto ver meu coleguinha. Aí de repente, ontem mesmo eu vi que alguns ficaram se olhando na hora da aula do Zoom, ficaram pensando, olha como você tá grande. Então a outra que perguntou, a coleguinha perdeu um dente. Entendeu? Então todas essas coisas são importantes, porque mostram o quanto você se importa com o outro, mostra que você percebe como o outro é, porque o outro mudou e você percebeu. Então, meu amor, então, meu anjo, você está indo pelo caminho certo. E além disso, a tia também quer falar sobre outras coisas, que existem mudanças no nosso corpo e mudanças também nos objetos que a gente utiliza, certo? Exemplo, quando você é bebê, você vai utilizar o quê? Você utiliza uma apostila quando você é bebê, ou um lápis. Você vai ter ali no seu dia a dia, você vai utilizar apostila e lápis ou não? Ou de repente, será que a fralda faz parte do teu ambiente quando você é bebê? Então vamos pensar, nós temos alguns objetos que nós utilizamos quando somos bebês. A tia Fran procurou algumas coisas aqui em casa, mas eu não encontrei. Então, como eu não encontrei, eu vou citar o nome desses objetos, tá? Dessas coisas que lembrem a infância, que lembrem você quando bebê. Aí depois a gente vai refletir sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Algumas coisas de quando a gente é bebê. Mamadeira. Mamadeira é de quando a gente é bebê? Sim. Fralda. Fralda é de quando a gente é bebê? Sim. Chocalho. Aquele brinquedinho, né? Que de cara já dá pra você saber que é de bebê também. A tia Fran colocou outras coisas. Chupeta. Aquela chupeta que aqui na nossa região a gente chama de pipo. Pipo é o mesmo que chupeta, tá bom? Que o bebê coloca, aí aprende, pronto. Esquece do mundo, tem uns que demoram anos pra poder largar a chupeta. É engraçado. Deixa eu ver. Depois tem outros objetos, que aí já vai mudando. A gente já vai crescendo.
Aí você já pega e ganha uma lancheira. Então essa já é a fase que você já não é mais bebezinho. Se você ganhou uma lancheira, porque você já pode ir para... Quem falou a escola, acertou. Então você já pode ir para a escola. Aí você ganhou a lancheira, maravilhosa. Além da lancheira, você ganhou mochila. Aquela mochilazinha de costa, né? Aí você tem lápis. E as apostilas estão lá na sala de aula, porque a maioria das coisas que você faz quando você é menorzinho, você vai usar muito lápis de cor, pincel, você vai usar muito tinta guache, você vai trabalhar com desenhos, né, feitos no dedo, certo? Aí depois já sobe um pouquinho. Além do seu lapisinho, que você já vai poder levar para a escola, você também ganha mochila de carrinho, que é aquela de puxar. Que todo mundo, na hora que sai da fase do não sou mais bebê, já quer a mochila de carrinho. Aí depois que você ganha a mochila de carrinho, você ainda ganha o estojo. Quando você ganha o estojo, pronto. Ah, já não sou mais bebê. Mamãe, não me chama mais de bebê. Já vi muitos falarem isso. Aí quando você entra no primeiro ano, então... Quando você vai pro primeiro ano, aí já diz, ai mamãe, eu já tô aprendendo tanta coisa que eu já tô quase adulto. Aí já diz que tá adulto e que já tá grande demais. Não é verdade? Não é assim? Eu sei, a tia Fran já teve a sua idade, tá? Tia Fran não nasceu desse tamanhozão, não. Tia Fran nasceu também pequenininho igual de vocês. A tia Fran era um grãozinho. Então, além desses objetos, isso que a tia Fran tá falando é para que você perceba que nós temos objetos de quando você é bebê e temos objetos de quando você já é um pouquinho maior e quando você já vai para a escola, que no seu caso, quando você já está na fase do primeiro ano. Bom, além de todas essas coisas, né, essas etapas que desde que você é bebê até a fase que você já está maiorzinho e a fase que você vai para a escola, que é a fase que mais ou menos vocês ficam, você já tá nessa idade, né, dos 4 para 5 anos, aí chega nos 6 anos, que já vai pro primeiro ano, né, alguns vão com 7, mas normalmente com 6, aí pronto. Então, a fase que você já acha que é adulto, já acha que manda em tudo, não é verdade? Então, por conta disso, eu separei nesses objetos, né, como eu já expliquei, porque tem objetos que são da fase do bebê, e tem objetos que já são na fase que a criança está crescendo, desenvolvendo. Tem brinquedos, inclusive, quando você compra um brinquedo, tem do ladinho uma marquinha. Às vezes vem o 2, às vezes vem o 3, o 4, o 5. Aquele númerozinho ali lá no cantinho da caixa do brinquedo que fala tantos anos, é a idade que eles aconselham utilizar aquele brinquedo. Então, se você chegou na faixa assim, quando você tinha 3 anos, esse brinquedo é para crianças de 3 anos, mas você queria aquele brinquedo para criança de 5, porque acontece também. Eu sei porque, de novo, eu repito, eu passei por isso. Tem a fase em que você quer pular etapa. Você quer sair dos 3 anos e já cair direto para os 6 anos. Mas isso pode acontecer? Pode ou não pode? Não, meu amor. Porque você tem que seguir a sequência correta, né, do seu crescimento. Então, se você tem 3 anos, você vai fazer as coisas da criança de 3 anos. Quando você tiver 5 ou 7, você vai fazer as coisas das crianças de 5 ou 7 anos. E assim vai até você ter 10, 11, 12, 15, 20, 30 anos, entendeu? Então, tudo tem a sua fase, tudo tem o seu momento. Por isso que o nome da aula é a passagem do tempo, porque tudo vai ter o seu tempo certo. Brincadeiras também. Tem uma coisa engraçada. Tem brincadeiras que a gente brinca hoje, que o pessoal não brincava uns anos atrás. Exemplo, videogame. Videogame há uns anos atrás, quase ninguém tinha. Porque quem tinha videogame, era rico. Então, só quem jogava videogame era filho de rico. Era isso que as pessoas falavam. Mas hoje em dia, você percebe que não é. Hoje em dia, a gente já tem acesso a videogame. Celular, nossa... Celular não era o primeiro celular que a tia Fran viu na vida dela para poder dizer, é meu e eu vou usar. A tia Fran tinha 15 anos. 15 anos. Com 15 anos que eu vim ver meu primeiro celular. Então, é uma coisa assim que para vocês hoje, vocês já mexem no celular. A gente está tendo aula pelo vídeo, né? Então, você está tendo acesso ao celular, você está tendo acesso a um computador ou um iPad, e isso há algum tempo atrás não era possível. Exemplo, outra brincadeira,
Na verdade, eu vou falar agora uma brincadeira do passado. Antes, as meninas pulavam, meninas não, meninas e meninos, pulavam muito amarelinha. Amarelinha, se você não sabe, vai estar lá na apostila, né? Quem tem a apostila, vai estar lá na apostila o desenho. Desenhava-se a cabeça e umas partes, assim, do corpo de um boneco, como se fossem os membros dele. Eram os braços, o corpo e as pernas. E você ia pulando, e tinha uns quadradinhos. Em cada quadradinho tinha um número. Você ia do 1 ao 10. Quem chegasse no 10 lá na cabeça era o céu. Então, você pulava o 1 com a perna só. Quando tinha o 2 e o 3 já pulava com as duas pernas. O 4 com a perna só. O 5 e o 6 com as duas pernas. E assim você ia, uma perna e duas pernas. Até chegar. E isso também jogando uma pedra. Porque onde você jogasse a pedra, que caísse a pedra dentro da casa, você não podia pular nela. Aí já era uma dificuldade do jogo. Então, a amarelinha, nossa, eu pulei muito. E hoje em dia eu não vejo quase nenhuma criança pulando. Tinha também o pau na lata, que é uma brincadeira que você coloca duas latas, uma lata de um lado e outra do outro. E é tipo como se fosse um beisebol americano, mas aqui no nosso Brasil se chama pau na lata. Eu também não vejo as pessoas brincando tanto assim hoje. Talvez porque muitas brincadeiras do passado, hoje em dia, elas já são mais perigosas, porque muitas brincadeiras no passado, elas eram feitas na rua, ao ar livre, certo? E já hoje em dia você não pode mais estar saindo com qualquer pessoa, você não pode estar saindo de todo jeito, você tem sempre que esperar sua mãe, seu pai dizer que você pode sair, não é verdade? Isso é importante, porque a gente não pode desobedecer os nossos pais, e isso é o certo, tá? Só que assim, teve muitas brincadeiras também do passado que perderam a sua... elas eram tão importantes e foram perdendo força. Tinha umas bonecas que elas eram feitas de pano. Nem toda menina hoje em dia vai querer brincar com a boneca de pano. Elas preferem essas bonecas industrializadas. Ah, compra boneca no supermercado ou nessas lojas e pronto, eu quero essa boneca. E antes não, antes tinha muitas bonecas de pano. Ou então peteca. Se você já brincou de peteca, parabéns pra você. Mas nem todo mundo gosta de peteca, porque elas eram tipo um tapetezinho redondo, aí tinha uma pena. Tapete não, uma almofadazinha, uma pena, e era pesada, e você tinha que bater, a brincadeira de bater. Peão também, uma outra brincadeira que eu quase não vejo. Então assim, meu amor, são muitas as brincadeiras do passado que hoje em dia você não vê mais. Então, como tarefa de casa, a tia Fran quer justamente saber mais sobre isso, sobre as brincadeiras. Porque as brincadeiras também é uma forma da gente ver, né? Comparar o passado com o presente e já refletir que o futuro os brinquedos vão estar bem mais avançados. E aí você começa a perceber também que no passado você gostava de brincar com uma coisa, tipo bebê, com chocalho. Depois você passou a gostar de pintar e agora você talvez goste de videogame ou de celular ou de vários outros jogos. Então, qual a atividade? A tia Fran vai te falar aqui. Bom, eu não vou ditar porque são frases longas, mas eu vou falar que é para ficar gravado, porque aí você pode estar assistindo aqui pelo YouTube, tá bom? Sempre que você quiser rever a pergunta, você pode clicar no link que a tia Fran vai deixar lá no grupo dos pais e tá ouvindo. Vamos lá. A atividade é a seguinte. Vamos investigar. Você vai fazer perguntas para entender como eram as brincadeiras e os brinquedos de antigamente. Para quem você vai fazer essas perguntas? Como a gente está vivendo num período de pandemia, quarentena, você tem que ficar dentro de casa, você vai escolher uma pessoa da sua casa, uma pessoa mais velha que você. Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser uma tia que de repente esteja na sua casa, né, com você nesse período de quarentena. Não pode ser uma outra criança, tá bom? Tem que ser um adulto. Aí olha o que você vai perguntar. E essa brincadeira aqui, essa dinâmica, né, que a tia Fran tá fazendo, ela tem na apostila. É na apostila de História, Geografia e Ciências, na página 8. História, Geografia e Ciências, a apostila ela é uma só, tá bom? Porque ela é interdisciplinar. São 3 disciplinas que estão se ligando. Então, hoje, além de aula de ciências, a gente está tendo as outras ao mesmo tempo, porque elas estão interligadas, certo? Então, você vai pegar e abrir na página 8, se você tem a apostila. Se você não tem a apostila, você vai anotar o que a tia Fran vai falar aqui e vai responder. Presta atenção. Você vai chamar uma pessoa mais velha que está na sua casa e vai falar o seguinte, você vai fazer essas perguntas.
Qual é seu nome? Eu vou repetir sempre, tá? Qual é o seu nome? Bota a interrogação. É uma pergunta. Depois, segunda. De qual brincadeira você brincava quando era criança? De qual brincadeira você brincava quando era criança? Essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta. Qual seu brinquedo favorito quando era criança? De novo. Qual o seu brinquedo favorito quando era criança? E a última, a quarta. Onde você brincava? Onde você brincava? Eu vou repetir novamente essas perguntas para que fique bem claro, ok? Primeira, qual é seu nome? Segunda, de qual brincadeira você brincava quando era criança? Terceira, qual seu brinquedo favorito quando era criança? E a quarta, onde você brincava? Então, são 4 questões. Você vai escolher alguém da sua casa, da sua família, para responder essas questões. Fique bem à vontade, tá bom? Ah, tia, eu não sei escrever. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse vídeo, vai mostrar para a pessoa e a pessoa mesma responde e conversa com você. Porque o que a tia Fran quer não é só essa entrevista. E relaxe, essa entrevista você só vai me mostrar próxima semana, tá bom? Na próxima aula de ciências, que é na terça-feira que vem. Então, você tem uma semana para fazer essa atividade. Você vai chamar a pessoa, primeiramente, você vai explicar. Olha, eu vou fazer uma entrevista, você vai ser tipo um jornalista, uma jornalista. Olha, vou fazer uma entrevista e te fazer perguntas. Essas perguntas que eu te fazer, você vai me respondendo e você mesmo vai respondendo aqui e me falando. Você vai querer que ele converse com você. Exemplo, ele vai te dizer o nome dele, vai dizer qual era a brincadeira favorita que ele brincava quando era criança, qual era o brinquedo favorito que ele brincava quando era criança e onde ele brincava. Então, são 4 perguntas simples. Aí você vai ficar atento para as respostas, você vai refletir sobre essas respostas e aí depois você vai pensar sobre você. E você? Qual a sua brincadeira preferida? Aí você vai refletir. Será que vocês têm a mesma brincadeira preferida? Será? Aí depois você vai pensar, qual o meu brinquedo preferido? Será que o nosso brinquedo é igual? E onde vocês brincam? Porque algumas pessoas antigamente brincavam muito na rua, né? Brincavam nas calçadas, no meio mesmo da rua. A rua, ela não tinha tanto carro assim passando toda hora, então os pais não tinham tanto medo assim dos carros. Já hoje em dia, nem toda criança brinca na rua, tá? Você brinca mais dentro do condomínio, ou dentro da sua casa, ou na casa de um colega, ou na casa dos primos. Hoje em dia é assim. Então, provavelmente as respostas não vão ser iguais, mas podem ser parecidas. Depende de quem você vai escolher para a entrevista. Lembrando que não pode escolher outra criança, tem que ser um adulto. Você vai entrevistar um adulto, certo? De preferência que esteja dentro da sua casa. Ou melhor, se você quiser entrevistar, por exemplo, a minha tia. Quero entrevistar a minha tia, mas a minha tia não mora comigo. Como é que eu faço? Você vai usar o quê? O celular, exatamente. Você pode escolher alguém, tá ali no grupo. Eu sei que você sabe mexer com o WhatsApp. Você pode escolher lá a titia, o tio, a vovó, o vovô. Tipo, a titia, qual é o seu nome completo? Pede pra mamãe anotar. Qual era a sua brincadeira preferida? Pede pra mamãe anotar. Qual é o seu brinquedo? E onde você brincava quando era criança? Vá fazendo as perguntas. Depois que responder, quando for na terça-feira, lá na aula do Zoom, a tia Fran vai querer conversar com você sobre o que você fez. Combinado? Lembrando que brincadeira é uma coisa, brinquedo é outra. Exemplo, futebol. Futebol é uma brincadeira, né? Jogar futebol é uma brincadeira. Mas qual o brinquedo que joga futebol? A bola. Então, a bola já é o brinquedo, mas a brincadeira é o futebol. Outra,
brincar de casinha, de bonequinha, você arrumar as bonequinhas com as panelinhas. Ali é a brincadeira. Mas qual é o brinquedo que você utiliza? A boneca. Então, a brincadeira é você brincar, né, com a casinha, com as panelinhas, com as coleguinhas. E já o brinquedo vai ser a boneca ou os utensílios, né? Que tem gente que tem aquela cozinhazinha. Eu vou confessar, eu tinha muita coisa de cozinha. Cozinha, geladeira, bonecas, eu tinha muitas bonecas. Até carrinho, eu tinha uns carrinhos bonitinhos, rosas, tudo assim, eu gostava, né? Eu gostava muito de brincar de boneca. Então, vamos lá, continuando. Você entendeu? Então, você tem que diferenciar o que é a brincadeira do que é o brinquedo, tá? Exemplo, soltar pipa. Soltar pipa é a brincadeira, mas a pipa é o brinquedo. Combinado? Deu para clarear um pouquinho? Se não clareou muito bem, não se preocupe. Porque quando a gente for lá para a aula do Zoom já, aí vocês vão poder me perguntar o que vocês tiverem de dúvidas, tá bom? Então, vamos lá. Recapitulando a nossa aula. Pega um álbum, deixa aí no cantinho, espera a aula do Zoom. A gente falou também sobre crescimento. Nossa, nós falamos sobre muitas coisas. Crescimento e a diferença, né, que a gente tem nas etapas do crescimento. E que é importante esse crescimento. E com o crescimento vai acontecendo as mudanças no nosso corpo. Porque a gente é bebezinho, aí cresce, né, vira uma criança um pouquinho maior. Aí depois já tá maiorzinho e vai pra escola. Aí com isso vem as brincadeiras dos brinquedos, né? Que são diferentes dos brinquedos e brincadeiras do passado. Aí você, por fim, vai fazer uma entrevista, escolhe uma pessoa da sua família para fazer uma entrevista e perguntar essas quatro perguntas que a tia Fran fez, né? Para você lembrar de fazer na hora. Ah, não tem ninguém para entrevistar. Eu faço o quê? Ligo para a pessoa. E boto no Viva Voz, que é pra mamãe ouvir, que é pra ela fazer as anotações e depois te explicar. Porque o que eu quero, que a tia Fran quer, é que você converse com essa pessoa. Porque a gente tá vivendo, meu amor, por um momento muito complicado. Então, quanto mais unida a gente estiver com a nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas que a gente gosta, melhor, tá? E a tia Fran gosta dessa coisa de união. Então, é isso que você vai fazer. Fez tudo isso que a tia Fran falou. Quando for na terça-feira da semana que vem, lá no Zoom, a gente vai conversar e eu vou perguntando: você, me fala agora, qual foi a sua entrevista? Você fez com quem? Qual é o nome da pessoa? O que ela gosta? O que ela faz? Qual o brinquedo preferido? Qual a brincadeira? Onde ela brincava? Aí é você que vai me dizer. Combinado? Então, meu anjo, agora nós vamos lá para a aula do Zoom. Você vai dar um clique no link aqui embaixo ou no link que a tia Fran mandou lá pro grupo dos pais. E nós vamos para a nossa aula do Zoom, tá bom? Aí depois da aula do Zoom, a gente vai ter um intervalo. Mas segura aí, espera mais um pouquinho, que ainda tem aula, tá bom? Não se esquente. Beijo e eu espero você lá no Zoom, tá bom? Até a aula do Zoom.